a nossa palestra, né, a nossa reunião. Lendo a página do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item é o 65. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, ela voltará para vós. Está em Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de vossos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação, à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas, como modista, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge um bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, com intransferível conquista de cada um. Vamos agora fazer a nossa oração inicial. Peço a todos que elevem seu pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Acalme e acerene seus corações e pensamento. E vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nessa manhã, reunidos na sua paz, no seu amor, sendo envolvido por toda essa harmonia, por todas essas vibrações que nos auxiliam, que nos ajudam no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga dessa casa, Frei Fabiano de Cristo, que ele possa sempre nos instruir, nos intuir ao bem,
ao bom, a tudo, Senhor, que nos eleva, ao nosso irmão, trazendo tranquilidade, paz e harmonia. Que o Senhor permaneça sempre junto a nós, nos auxiliando e nos abençoando, nesta manhã e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Damos início agora à nossa reunião com o nosso irmão Caio, lá do Centro Espírita Gregório Estevão. Que você seja abençoado e muito intuído. Que assim seja. Ele hoje vai falar, e esqueci do tema, né? Vai falar Mundos Regenerados, item 16 a 18, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom dia a todos. Bom dia. Todos me ouvem bem? Ótimo. Eu estava até conversando antes, e eu vou preferir sim fazer o aviso, porque eu acho que também é responsabilidade da gente, enquanto expositor, prezar pela continuidade e pelo esclarecimento da continuidade do trabalho. Eu estava conversando antes com alguns trabalhadores da casa, que hoje eu estou com um parente adoentado e que ele está recebendo suporte, mas talvez eu receba uma ligação para chamar um Uber para ele ir ao médico, tá? Então, caso eu precise me ausentar, é essa a razão, está todo mundo informado. Como dito, hoje a gente vai falar sobre o tema Mundos Regenerados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Vai contemplar dos itens 16 a 18. Palestrante espírita tem uma dificuldade, gente. Uma dificuldade muito grande. Algumas, na verdade. A primeira é aquele rapaz ali, lá no alto, com números em vermelho, que começa a contar e não para, e cada vez que o tempo passa, conta mais rápido. Então, a gente vai tentar cumprir com o horário, a gente vai conseguir, a espiritualidade vai ajudar. E o segundo é, quando a gente olha diante do tema, começa a vir coisa, vir coisa, vir coisa, vir coisa, e aí eu fico, meu Deus, eu tenho que voltar. É claro, eu já estou caminhando com o tema, com conteúdos auxiliares, mas tem que caminhar dentro daquilo. A gente vai conseguir seguir essa linha. Mas antes, vamos dar um passeio nesse assunto? Vocês vêm junto comigo? Falando um pouco sobre mundos regenerados, como a gente enxerga isso dentro do contexto espírita, a gente tem que voltar à nossa compreensão de mundos enquanto humanidade. E a nossa compreensão do que está fora daqui, ela não começa hoje, ela não começa na época de Kardec, ela não começa com a astronomia. Ela começa há muito tempo. E o entendimento da diferença entre este mundo e demais mundos molda e continua moldando, mesmo que lá no inconsciente, lá no lado profundo, a nossa visão sobre essas partes, ou melhor, sobre nós mesmos. Porque na maioria dos povos, em seu nascimento, é colocado a Terra, o nosso planeta, como ponto central e todo o resto como algo que venha cumprir um dever para com esse ponto central. Em alguns lugares, vai se dizer que a Terra é o reino de Deus. As demais coisas estão para a Terra. Então, a gente observa uma ideia de que nós somos únicos nessa visão, de que nós somos os principais e de que todas as coisas servem a nos rodear. É importante a gente ter essa consideração e entender os desenrolares e o que o Espiritismo vai falar sobre isso, porque isso também impacta na nossa visão sobre o mundo e na tratativa para com as pessoas, porque isso reforça a ideia de unicidade e de privilégio. São questões que a gente vai desconstruindo e que esse tema de mundos regenerados ou de múltiplos mundos habitados vai nos ajudar a desconstruir. Nós somos importantes? Importantíssimos. Nós somos únicos, cada um a sua forma? Com certeza. Mas nós somos vastos, diversos. Aqui, uma diversidade de pessoas, com uma diversidade de pensamentos, ideias, razões, formas de ser. Mundo afora, essa diversidade se amplia. O universo afora se amplia. E isso vem a se somar. Então a gente trouxe como visões de universo, só duas visões básicas que a gente aprende na escola, né?
de geocentrismo, heliocentrismo, geocentrismo com a Terra enquanto centro do universo, heliocentrismo com o Sol como centro do universo. E a gente sabe que o nosso conhecimento, ele vai avançando. Ele vai superando questões passadas. Quando a gente fala sobre construção do conhecimento científico, ou construção do conhecimento humano, é isso. Eu tenho um modelo que me serve até agora. A partir do momento que eu não consigo mais responder questões com ele, eu vou superar esse modelo e propor um novo, que venha ampliar o meu conhecimento e explicar essas questões. O nosso desenvolvimento, o nosso caminhar junto com o conhecimento espírita se dá de igual forma. A gente tem a nossa base, o nosso fundamento, sólido, firme e que nos serve maravilhosamente bem até hoje. Kardec. E quanto de conhecimento espírita a gente construiu a partir daí? A gente segue construindo hoje em dia. Então, é a lembrança de que a gente vai caminhando e vai somando a essa fundamentação que nos foi dada pela espiritualidade. Eu queria fazer uma última consideração ainda sobre a maneira como a gente enxerga o que está fora daqui e como é recente a nossa visão sobre a complexidade e sobre o tamanho do nosso universo. Lá na época de Cristo, 2000 anos atrás, eu trouxe aqui a ideia de quantas estrelas existiam catalogadas, tá? Porque planetas é um tema muito mais confuso e muito mais difícil de se identificar, mas só por estrelas. Na época do Cristo, 6.000 estrelas já haviam sido catalogadas, eram conhecidas. Na época de Kardec, que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, eram 300.000. Hoje são mais de 2 bilhões. E o número só cresce. O nosso universo é vasto. Ele está em crescimento, ele segue em crescimento. O Criador segue trabalhando. E a gente segue colaborando com a sua criação. Pelo menos a gente busca isso todos os dias, né? Então, falando sobre múltiplos mundos, a existência de vários mundos, a gente já deixa para trás a ideia de que a Terra é o único mundo que há e que todo o resto está em serviço da Terra. Não. São vários e vários mundos, vários e vários planetas, cada um com suas peculiaridades. E aí começam a surgir outras dúvidas para a gente. Quantos mundos há? Todos têm vida? Ou é só um que tem vida? Vários deles têm vida? Enquanto uma religião nascida após a consolidação da astronomia enquanto ciência, o Espiritismo nos chama à indagação e consideração dos múltiplos mundos no âmbito filosófico e religioso, e nos traz demais questionamentos sobre esses mundos. É os pontos sobre os quais a gente vem a se debruçar. Multiplicidade desses mundos e habitabilidade. Múltiplos mundos habitados, lembra alguma coisa? Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente pode definir ela em 5 bases principais, 5 fundamentos principais. É claro, existem muitos mais. Se a gente pega ali a introdução do Livro dos Espíritos, vai ter um item, é o item 7, se eu não me engano, posso estar errado, é melhor consultar. Mas logo no início da introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec vai dizer vários e vários pontos que são bases da doutrina. Mas, condensando esses assuntos, a gente chega em 5 pontos principais, que a gente diz que a doutrina se apoia. Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade com os espíritos. Tem alguns que a gente usa outras palavras para se referir a eles. Existência de Deus segue, imortalidade da alma segue. Pluralidade das existências a gente normalmente traz em uma palavra só, reencarnação. Pluralidade dos mundos habitados segue. Comunicabilidade com os espíritos, a gente resume em mediunidade, a palavra. Tá? Mas a gente vai estipular que a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existem diversos mundos e neles há vida. Isso
vai ser uma das bases da doutrina espírita. E a gente poderia entrar na discussão, e essa discussão é muito longa, de o que é vida e quais formas de vida a gente vai encontrar nesses mundos. Mas a gente vai ver mais à frente que formas inteligentes na concepção espírita, sim, até porque esses mundos são cheios, assim como o nosso, de espíritos também. Questão 87 do Livro dos Espíritos. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Kardec indaga. E a resposta da espiritualidade é a seguinte: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós... Eu trouxe um negocinho, né, para ajudar. E sobre vós, atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Existe algum lugar onde não haja espíritos? Estão por toda a parte. Toda a parte sem exceção. Imagina quantos espíritos há. Quantos que nos rodeiam. E às vezes a gente fica preso, né, naquelas concepções que a gente escuta de que, não, pelo menos 2 espíritos estão junto comigo. Uma multidão. É uma multidão. Talvez 2 sintonizados comigo. Agora, na consideração de quantos espíritos tem à nossa volta, uma multidão. Agora, quando a gente parte para o campo espiritual, que também é o campo mental, estar presente não é igual quando a gente fala no material. Todos nós, no âmbito material, estamos presentes aqui, no Vinha de Luz. Agora, quando a gente parte para o campo espiritual, o campo do pensamento, eu simplesmente estar aqui não é o que conta. Ué, não é o que conta? O que conta? A minha mente está aqui ou a minha mente está lá em casa? Será que eu desliguei o fogão? Gente, será que eu deixei o gás aberto? E o trabalho amanhã, né, tem tanta coisa para fazer, tanta demanda para entregar. Onde eu estou realmente? É nesse ponto que a gente leva a consideração. Então, a presença não é só presença física, é presença mental nos lugares. A mensagem evangélica que vai abrir o capítulo de Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai é essa. É uma extração do Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, onde diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Jesus vem a nos tranquilizar. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele começa com uma tranquilização e ele segue, chamando a gente a uma ação. Crede em Deus, crede também em mim. Ele está chamando a nossa atenção a essa questão, a essa crença, a crença de que não há fim. Não há fim. Ou há fim? Eu ainda vou tratar dessa questão. Há um fim? Não há um fim? As coisas vão terminar? As coisas vão só se transformar? Como vai funcionar tudo isso? Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então, como a gente disse, pluralidade dos mundos habitados é um princípio da doutrina. Este princípio define 2 questões importantíssimas para a doutrina espírita. Porque, às vezes, a gente pensa que quando a gente fala sobre pluralidade dos mundos habitados, se resume ao nome, ao título. Existem vários mundos, todos eles são habitados.
Terminou a palestra, bom dia, podem descer. Não. Porque, além dessa habitabilidade em todos os globos do espaço, a gente também fala de uma segunda questão dentro desse assunto, que eu acho que é a principal dele, que é a transição, progresso e evolução desses mundos. Então, esse princípio define duas questões importantíssimas. A primeira é que a Terra não é um mundo único e superior aos demais globos do espaço. A segunda é que todos os globos e seus habitantes, assim como todos os demais elementos da criação, passam por transformações e evoluem. Todas as leis morais que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, elas se aplicam em todos os sentidos à criação. Mas eu sempre gosto de enfatizar que, particularmente a lei do progresso, é latente a aplicação dela. Porque todas as coisas da criação passam pela lei do progresso. Todas. Às vezes a gente acha que a lei do progresso ela só se aplica a cada um de nós enquanto pessoas, enquanto indivíduos. O meu progresso, o progresso da Dona Nelly, o progresso do seu Maceió, individual. Não. Nós também temos um progresso coletivo. A gente não está formando um coletivo? Todos nós não estamos aqui com o mesmo intento, agindo, pensando, trabalhando numa mesma razão? Então a gente progride assim também. A gente, enquanto bairro, progride junto, enquanto cidade, enquanto Estado, enquanto país, enquanto humanidade. E a matéria também progride? Olha o Mercado Livre, gente. É por isso que é bom aviso, né? Muta o telefone nisso, mas o palestrante não escuta. Então, a matéria progride também? Como que a matéria progride? Matéria e energia. Uma das nossas... Oi? Isso. Uma das nossas responsabilidades enquanto espíritos, ou missões, ou dever, também não é aperfeiçoar a matéria? Não é dito na literatura espírita que é dar a beleza à matéria, que seria esse aperfeiçoar, esse depurar da matéria? Então, a aplicabilidade da matéria nos bons intentos, conforme o nosso crivo moral, é também a progressão dessa matéria. É claro, pela agência do espírito, mas também repercute nesse campo. E por que a gente tem que se debruçar sobre essas questões? Como que a gente vai se debruçar sobre esses princípios da doutrina? Qual vai ser a nossa perspectiva nesse diálogo? Espiritismo é ciência? É religião? É filosofia? Ele nasce enquanto filosofia. No campo científico, ele aplica métodos de observação científica. E no campo religioso, ele tem o intento de fazer essa religação, essa reconexão e de juntar, fazer esse intercâmbio entre os dois lados. Agora, é importante o conhecimento da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita? Com certeza. Só que todo conhecimento espírita tem que ter um fundo moral. Se não tem, não é espírita. Todo. O espiritismo, ele vem para curar ou para auxiliar na cura de uma ferida, de uma carência moral. Se ele não vem com sentido, com intento de solucionar essa deficiência moral, não é espiritismo. E aí que a gente entra na questão das duas asas da evolução, que a gente tanto escuta, né? Duas asas, duas alas da evolução, de que o espírito, para evoluir, ele tem duas asas, é como o pássaro. Ele precisa que ambas batam de forma saudável. Uma delas é a intelectualidade, seria o conhecimento técnico, vamos atribuir como a ciência. O outro é a asa da moralidade, da moral. A diferenciação do certo e do errado, a aplicabilidade nos momentos mais complexos possíveis, mais difíceis possíveis. E aí nós temos o pássaro.
voando, batendo as asas direitinho. Qual asa nós, hoje em dia, batemos mais forte? A da intelectualidade ou a da moralidade? Qual? Vamos fazer uma consideração aqui para ver se é verdade isso. Eu não estou confiando muito em vocês, não, tá? Não, quero ver. Vai que estão me enganando. Nossa ciência, ela é bem evoluída? Bastante, né? Consideravelmente. Lembra que a gente já consegue catalogar com grande certeza mais de 2 bilhões de estrelas no nosso universo. A gente consegue observar o universo do micro ao macro. Partículas subatômicas, testes sendo rodados em aceleradores de partícula. Quanta coisa maravilhosa. Agora vamos fazer o peso da moralidade. Nós temos muito bem sendo feito? Temos. Até temos. Agora, a intelectualidade, por si só, ela não dá fim ao seu conhecimento. O que dá fim é a moralidade. E aí a gente vê a ciência usada para coisas lindas. Mas a gente também já viu a ciência usada para máquinas de guerra, para bombas, para destruição, dia após dia. Se a gente pega um drone desses que é usado em guerra hoje em dia, tecnicamente aquilo ali é maravilhoso, é uma tecnologia absurda. Mas qual o impacto daquilo? Qual é o fim daquilo? E aí, mais uma vez, qual asa está batendo mais forte? Intelectual ou moral? Intelectual. A asa da intelectualidade por si só, mais uma vez, ela não dá fim às coisas. O que dá um fim positivo ou negativo é a asa da moralidade. E aí, se o pássaro bate uma asa mais forte do que a outra, o que acontece? Ele cai. É a queda. Então, as asas têm que estar batendo ali junto. E como a nossa dificuldade está na moralidade, vários espíritos superiores se reuniram, e é claro, a gente vai tomar todo o respeito, mas fazer uma brincadeira, e falaram, tem 2.000 anos, tem 2.000 anos não, na época, tem 1857 anos que a gente veio, 1850 e poucos anos, que Jesus veio, eles não aprenderam. Vamos juntar geral e fazer uma invasão organizada para tentar colocar na cabeça dessas pessoas o que é certo. Espiritismo vindo. Não só espiritismo. A gente entende que revelação divina vem em tudo que é parte e por todos os nomes. Vários e vários figuras religiosas, várias e várias pessoas que nem estavam ligadas à religião, mas que vinham nos lembrar sobre moralidade, sobre retornar ao bem, sobre amar o próximo. Cabe a nós abrirmos os nossos ouvidos ou não. Eu falei que eu passo por vários temas, né, gente, para poder chegar no principal, mas a gente vai andando. Passei muito. Céu escuro. Sobre o nosso planeta. Qual o passado, qual o presente, qual o futuro dele, qual o fim a ser dado. Alguém reconhece? Alguém sabe onde é? Terra? Outra pessoa? Planeta primitivo, ótimo. Pessoal, aqui assim, mais ou menos, é Campo Grande. É Campo Grande, estou falando para vocês. Campo Grande, aqui fica Caxamorra, tá? Lá no finalzinho, perto de Guaratiba, que é de onde eu venho. Há 4 bilhões e 300 milhões de anos atrás. Santa Cruz. 60 milhões de anos atrás. Aqui
Centro do Rio, Cinelândia. Atualmente, não. Atualmente. O planeta evolui? Das 2 imagens que a gente mostrou, das 3 imagens, só essa aqui tem presença humana. Mas o planeta evoluiu também. A evolução do planeta, ela conta também com a evolução dos seres que estão nele? Conta, com certeza. Mas ele também tem a sua evolução natural. Agora, a gente pode interferir nessa evolução? Podemos? Temos essa capacidade? A gente consegue destruir o mundo? A gente consegue. A gente não pode se prender à ideia de que a gente não tem essa capacidade. Infelizmente, nós temos. É claro, quando a gente vai para o âmbito espírita, a gente vai entender que o mundo não é só a matéria. Então, o lado espiritual, ele se preserva. E outra coisa, ele se preserva, mas ele vai ser violentamente afetado por toda a irradiação negativa que uma ação desse tamanho geraria. Mas ele se preserva. E a humanidade se preserva no campo espiritual. Mas o mundo, enquanto matéria, pode ser destruído. Agosto de 1945. Uma bomba cai sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Marca, né? E aqui a gente pode trazer vários e vários exemplos. Uma bomba não, a maior bomba já vista até o momento. Uma cidade civis. E aqui a gente não vai entrar nos pormenores das razões das guerras, etc. Eu acho que a gente pode definir uma coisa: guerra é negativo. Em todo o contexto, guerra não vai gerar bons resultados. Guerra gera dor, destruição, fome, miséria. E não só guerra, porque às vezes a gente pensa em guerra como algo distante. Mas o que vive a nossa cidade hoje em dia? O que vive às vezes o nosso bairro? E falando de conflitos em menores proporções, o que vive o nosso lar muitas vezes? Conflito, aonde for, só gera destruição. Eu trouxe depois. Então, questões de futuro, ou sobre futuro, que vale a pena a gente falar, quando a gente fala sobre transição planetária, sobre mundos regenerados, mundos de provas e expiações. A gente tem esses 3 pontos que são importantes à nossa atenção, principalmente quando a gente fala sobre o futuro da Terra. Primeiro, esperança descabida. Que nem é esperança descabida, tá, gente? Porque esperança nunca é muito. Quando a gente fala sobre esperança descabida, é a esperança que, na verdade, é só uma máscara. Na verdade, aquilo ali é irresponsabilidade que tenta se mascarar de esperança. A gente conhece, né, aquela história de que uma pessoa estava numa situação complicada, um alagamento numa região, estava esperando socorro e ficou pedindo a Deus: Deus me salve, Deus me salve, Deus me salve. E aí passou um barquinho de alguns moradores que estavam saindo, tentaram resgatá-la. Não, Deus vai me salvar. Deus me salve, Deus me salve, Deus me salve. Passam os bombeiros. Não, Deus vai me salvar. E essa pessoa desencarna. Não é salva. E aí, diante de Deus, Deus pedi tanto, por que você não me salvou? Minha irmã, minha filha, no caso, eu lhe ofereci a salvação, a ajuda. Você que não foi capaz nem de estender a mão para aceitar. Então, é a compreensão de que é uma irresponsabilidade minha, porque eu também tenho que dar um passo, e aí eu vou e mascaro aquilo de esperança, mas não é esperança. Então, quando a gente fala esperança descabida, é quando usamos a esperança para nos isentarmos de fazer a nossa parte. Quando a gente ouve, não, o mundo não vai acabar nunca, então a gente não precisa cuidar dele.
entendem que é uma desculpa. É uma irresponsabilidade mascarada. E a gente também tem a descrença descabida, quando usamos a desculpa da incapacidade para nos isentarmos. O mundo já está perdido. O que vai adiantar eu fazer minha parte? Se fosse assim em tudo que é âmbito da nossa vida, a gente não vive. Chamam de síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, sou mesmo assim, sempre fui assim. Para que mudar? E o terceiro ponto, a terceira questão, responsabilidade coletiva. Necessidade de mudarmos nosso pensamento, conduta e abordagem para preservarmos nosso planeta. Urgente para cada um de nós. Seguindo, aqui o que eu trouxe. Um trechinho de uma música que eu gosto muito, que eu acho que fala bastante sobre essa questão do cuidado ao planeta, de preservação, sobre as nossas responsabilidades também. Ela se chama Filho do Dono, é de Flávio José, e eu vou só recitar ela, tá? Se vocês me permitirem, não vou cantar, não vou fazer essa proeza. Ele começa dizendo: não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo está na cara, um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha, ou seja, a minha ação corta. Eu tenho que saber onde aplicar esse corte. Levando a vida, tira o verso da cartola, chora a viola nesse mundo sem amor, desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. As duas últimas frases eu acho que a gente tem que levar como mantra. Eu não sou dono do mundo, mas eu não uso fruto desse mundo. E aí a gente muda uma palavra. Culpa por responsabilidade. Mas eu tenho responsabilidade porque eu sou filho do dono, porque eu uso fruto desse mundo. Eu tenho responsabilidade de cuidá-lo, de preservá-lo, de levá-lo à frente. Até porque ele me é casa hoje. E às vezes a gente se prende à ideia de que deixar um mundo positivo para os nossos filhos. Existe até um tema chamado ecologia espírita que ele fala: não, não, não. Não é deixar um mundo positivo só para os seus filhos. Não é deixar um mundo habitável para os seus filhos. É para você também. Você não reencarna? Você não vai voltar aqui? Como é que você vai voltar aqui se esse mundo tiver? Claro, vai ser destinado a outro planeta. Mas olha a oportunidade que nos é dada de cuidarmos hoje, de melhorarmos hoje, de mudarmos hoje. Isso tudo é impacto do resultado das nossas ações. E o resultado, né, nesse âmbito da destruição, do negativo, seria resultado de nossas fraquezas morais. Todas as nossas ações e os resultados delas são frutos de nossas virtudes e vicissitudes, que são reflexo de nossa sanidade ou enfermidade moral. Às vezes, a gente olha para o sintoma e chama de doença. A gente estava falando sobre isso em alguns dias atrás, no estudo do livro dos médiuns, lá na minha casa, onde a gente estava abordando o capítulo 23 da obsessão, e a gente costuma tratar a obsessão como uma doença espiritual. E aí a gente propôs uma outra visão, a da obsessão enquanto sintoma e a fraqueza, a falta moral enquanto a verdadeira enfermidade. Porque a obsessão é tratada naquele momento, mas se a pessoa moralmente não se estabilizar, se ela não estabilizar sua conduta, ela vai ser assediada por outro espírito, outro evento obsessivo. Então, é um sintoma que deixou de ocorrer e outro voltou a ocorrer.
Então, a doença verdadeira é a enfermidade moral. As nossas fraquezas, as nossas enfermidades morais são a nossa doença, são o que vão repercutir nessas ações. E o nosso autocontrole é o que vai definir se a gente vai ceder ou não. E, tendo o autocontrole e não cedendo, eu crio espaço para trabalhar aquela questão e me modificar, e me aprimorar, e curar aquela enfermidade. Agora, quanto aos espíritos que estão por toda parte, que estão em cada um dos lugares. Quem são eles? Como eles são? Eles surgem já bons, eles surgem maus, todo mundo tem que passar pela senda do mal, essas questões. E aí, para resumir, a gente traz a questão de número 115 do Livro dos Espíritos, que diz assim: dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. É o famoso se arrastar. Aqui, coloco lamentando, né? A Cris já veio fazer palestra aqui, né? Cris Carreira. Ela fez o do aniversário da casa. Ela tem um termo que eu adoro. Ela falou isso pela primeira vez lá na nossa casa para mim, que é muquerela. Alguém sabe o que é muquerela? Muquerela é quem murmura, se queixa, reclama e lamenta. Quem de nós não é muquerela de vez em quando? O quanto que a gente ainda é resistente, sabendo que precisamos passar por aquilo. O quanto que nós ainda somos resistentes a passar por nossas provações. E querendo ou não, não é uma punição divina isso me atrasar, é um resultado das minhas ações. Se eu fico, não, eu tenho que ir, mas não vou não. Vou um pouquinho depois, vou acordar um pouco mais. Confesso, hoje eu dormi pouco essa noite, confesso que 7 horas acordei eu. Será que não dá mais um pouquinho, não? Poxa. Aí você vai e fica mais um pouquinho. Será que não dá só mais um pouco? Às vezes eu faço até de colocar o despertador 1 hora antes para ficar fazendo esse porcionado, que eu já sei que eu não tenho a disciplina. Então a minha disciplina é tentar me adiantar nesse porcionado para poder fazer ele. Mas nesse reclamar, nesse se arrastar, eu chegar atrasado depois porque eu fiquei fazendo isso, é um castigo divino? Não. É o resultado. Oi? É o resultado, né? De eu ter ficado me arrastando. Então, é nesse ponto que a gente está falando. Então, os espíritos são criados simples e ignorantes. Tem até a questão que é muito levantada, que é, todos têm que passar pela senda do mal? Não, todos têm que passar pela senda da ignorância. Ignorância, não saber. A cada um deu determinada missão. Todos nós temos a nossa missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Essa questão da missão também é importante, porque às vezes a gente define missão como motivo existencial. Eu existo pela minha missão. Não. Eu existo, e existindo eu tenho uma missão. E cumprindo essa missão, gera-se uma nova missão. E eu me torno a construção que eu faço durante esse caminho. Nesta perfeição, eles encontram a eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, aqui, esse verdinho aqui são os espíritos, tá?
A gente fala muito, quando a gente fala sobre progressão de mundos ou progressão dos espíritos, sobre a escala espírita. Todo mundo aqui conhece a escala espírita? Escala espírita é uma escala estipulada que vai definir os graus evolutivos dos espíritos, desde aqueles espíritos que ainda estão inferiores, que ainda estão atrasados, até os espíritos puros. Vários graus. Eu sempre gosto de fazer a pergunta: em qual degrau nós estamos da escala espírita? Alguém sabe? Eu, particularmente, estou lá em cima, tá, gente? Mas isso aí é detalhe. Mas estou lá em cima, mas não vou ficar falando muito não, que eu tenho que mostrar humildade, né? Senão eu vou acabar descendo. Se a gente não sabe em qual degrau nós estamos, como é que a gente tem tanta facilidade em se achar superior ou inferior a alguém? E a gente tem uma facilidade absurda nisso. Como? Eu não sei onde eu estou nessa escada. Eu só sei que eu estou subindo. E que eu já tive uma caminhada antes. Eu gosto sempre de falar que inferior ou superior são termos relativos. Relativos a onde estou. Eu, por exemplo, que sou espírito superior, me desculpe, mas todos aqui são inferiores para mim. Claro que não, gente. Todos aqui superiores a mim, eu lá embaixo, só por falar isso, ainda rastejando, caminhando. Mas, para um espírito puro, praticamente tudo é espírito inferior a ele. Para um espírito que ainda está lá nos primeiros passos, tudo é superior. Então, a maneira como nós observamos o nosso próximo depende de onde nós estamos. Então, é relativa. Mas Kardec estipula, junto com a espiritualidade dessa escala, para, em termos gerais, a gente ter uma noção dos caminhos de evolução, crescimento e de passagem dos espíritos. Dentro dela, nós temos 3 categorias. Mais externos, imperfeitos, bons e espíritos puros. Significa que por todos os graus da imperfeição nós precisamos passar? Nós precisamos ser falsos sábios, ser levianos, ser zombeteiros? Não. Não. Agora, passando por isso, acabando caindo nesse ponto, a gente precisa se depurar para ir alcançando esses ciclos mais internos, para conseguir retornar, para conseguir regenerar, mundos regenerados, conexão que a gente faz. Evolução é conjunta, o nosso caminhar é conjunto, é a humanidade e é o mundo. A evolução humana é baseada no progresso intelectual e moral dos espíritos, como a gente já viu, que tem no planeta sua morada e que persistentemente tem suas encarnações nele. Quando a gente fala da nossa evolução nesse planeta, é porque nossas encarnações são persistentemente nele. Ah, existe algum exemplo que não? Existe. Jesus. Jesus teve uma encarnação aqui, a nível de missão, a nível de juntar todos nós, mas ele já não tinha mais a necessidade de reencarnar. Então, ele teve uma encarnação, digamos que pontual, com um arremate imenso de um rebanho à sua missão, mais pontual. Agora, nós que estamos ligados a esse planeta, que ainda temos a necessidade de reencarnar, nós estamos aqui, vamos desencarnar, passar um tempo na espiritualidade, reencarnar aqui de novo, e assim por muitas vezes. Então, persistentemente, nós temos as nossas encarnações aqui, e, ao longo delas, nós vamos nos depurando no campo intelectual e moral. Evolução planetária, baseada no progresso físico, funcional e material do planeta, se adequando às necessidades e ao grau evolutivo de seus habitantes. E aqui é o ponto da evolução conjunta. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, felizes ou ditosos e puros. As classificações que nós temos. Cada um desses reflete também a humanidade ou os seres que o habitam. Até certo ponto, a evolução caminha no sentido físico.
apenas físico. Aí a gente viu Campo Grande há 4,3 bilhões de anos atrás, e ali não haviam ainda espíritos na Terra. Não, pelo menos, encarnados. Não tinha vida encarnada na Terra naquele momento. E a gente vai classificar, vai definir, né, que a presença do espírito encarnado é quando surge o ser humano. Que o ser humano é aquele que tem o espírito. Show. Então, até o momento, a evolução é apenas no sentido físico ou material. Chega um momento que essa evolução vai ser também no sentido funcional. Seja para abrigar essa vida, seja ser transformada junto dessa vida. É o que a gente passa hoje. Uma transformação em conjunto. Planeta e humanidade. Os mundos regenerados. Esse é a extração que eu trouxe para a gente usar, para a gente comentar um pouquinho, já para se encaminhar para a finalização da palestra, 2 itens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas volto a recomendar a todos a leitura desses itens, itens 16 a 18 do capítulo 3. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Transição é o meio do caminho. E às vezes a gente fica muito preso e muito preocupado com a ideia de datas ou de tempo, e a gente não compreende sobre um panorama geral. Meu Deus do céu, lá na época de Kardec, o mundo de regeneração já tinha sido avisado. Onde está ele? À nossa volta. Quando a gente fala de transição, é muito difícil você fazer a separação do antigo para o novo, gente. O mundo está se transformando em mundo de regeneração à nossa volta, a cada dia, como reflexo de nossas atitudes, condutas, pensamentos. Por isso que a gente passa por todos aqueles contextos de como é o espírito, de quais são os impactos das ações dos espíritos, porque a transformação está ocorrendo agora. E cada um de nós somos colaboradores dela. Cada um de nós ou estamos a adiantando ou estamos a atrasando. E ainda assim, quando a gente fala de transição, é muito sutil uma coisa. E a percepção de momentos na história também é uma coisa muito difícil. Por exemplo, alguém sabe o que demarca o início da Primeira Guerra Mundial? A história vai escrever lá bonitinha. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, arquiduque da Áustria-Hungria, durante a sua viagem a Sarajevo. Taranã. Perguntar, alguém que nessa data estava, não vou nem colocar no Brasil, em Paris, sabia que naquele dia estava começando a Primeira Guerra Mundial porque mataram o arquiduque Francisco Ferdinando? Não fazia ideia. 10 anos depois daquilo, provavelmente não faziam ideia. Mas depois, o estudo histórico, remontando o passado, percebeu que aquele foi o estopim da guerra. E aí definiu aquele momento. A chegada do mundo de regeneração não vai ter uma faixa vermelha que a gente vai cruzar. Olha, entramos no mundo de regeneração. Não tem. E a observação dos resultados de entrarmos no mundo de regeneração é a observação do nosso estado interior e da nossa relação coletiva. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade prova as sensações e os vossos desejos, mas está liberta das paixões desordenadas, ou seja, liberta dos excessos que jogam ao vício, que vos escravizam. Então, essas paixões desordenadas, elas nos tornam cativos de nossas feridas. E disso nós vamos estar libertos. Lá não há mais o orgulho que cala o coração. É interessante que ele faz essa colocação. Há orgulho ainda assim? Há. Mas o orgulho, ele aqui já não supera o amor fraternal. É o orgulho que não cala mais o coração. A inveja que o tortura,
o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, todos nós orientados ao amor. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e buscam chegar a Ele, seguindo as suas leis. Entretanto, ainda não existe nesses mundos a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes das quais somente estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a suportar, mas não se revestem das lancinantes angústias da expiação. Então, depois de passar por todo o retrospecto de a nossa responsabilidade sobre o planeta, de o cuidado que nós temos que ter, porque nós temos, sim, nossas ações, nossos pensamentos, e o resultado de nossas enfermidades ou de nossa saúde moral tem resultado em nossas ações e neste planeta, a gente chega à consideração de que onde está o mundo de regeneração está sendo construído hoje por cada um de nós. Pensemos num grande castelo onde cada dia nós estamos colocando um bloco. Nossa responsabilidade auxiliar ou não na construção desse. E, além de nossa responsabilidade, enquanto um coletivo de pessoas espíritas, de pessoas cristãs, que a gente possa sempre contar com aquele que está ao nosso lado para nos ajudar nessa construção. Para, no momento que o tijolo, a pedra estiver pesada demais, ter uma mão amiga a nos auxiliar. Lembremos sempre da máxima, vigiai e orai sempre. Uma ótima manhã de domingo, uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Muito boa, né? Nós agradecemos, não temos nem palavras para agradecer todo o conhecimento, todo o estudo que você trouxe para a gente. Muito, muito obrigado pela palestra, pelas suas palavras, pelas orientações. Nós só agradecemos e convidamos a retornar mais vezes à casa e trazendo mais esse conhecimento tão importante para nós. Agora vamos dar continuidade, né, à nossa reunião, passando para os passes, fazendo uma breve oração, pedindo a todos que continuem com seus pensamentos elevados a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecendo de todo o coração pela oportunidade vivida, por tudo que escutamos, que possamos, Pai, estar sempre envolvidos no seu amor, na sua luz, sendo intuídos e amparados pelos bons espíritos, pela espiritualidade amiga, que possamos seguir sempre o caminho da paz e da esperança. Que o Senhor permaneça conosco, nos envolvendo e iluminando os nossos caminhos e de toda essa humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Convido